Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 15 de maio. Agora na Espanha, 21 horas e 26 minutos. No Brasil, 16 e 26 da tarde. Gente, a BTC aqui no 4 horas ligou o turbo numa sequência muito interessante de candles compradores. Agora a gente está sentindo o peso dessa congestão aqui, ó, que aprisionou ela antes da grande queda para 25.811 no dia 12 de maio. A gente, antes dessa grande queda, a gente ficou namorando aqui esse abismo. Então, esse antigo suporte no patamar de 27.500, 27.400. Hoje a gente fez a máxima em 27.663. Esse patamar de 27.500, 27.400 foi um suporte, agora está sendo uma resistência. Aqui no diário a gente consegue visualizar melhor esse suporte que está se confundindo com a mediana do canal de Keltner. Hoje a gente chegou a fazer a máxima em 27.663, travamos aqui quase na altura da mediana, mas no diário a gente abriu um belíssimo candle comprador. Então, depois de namorar aqui uma, duas vezes a mediana, a gente vai conseguir superar o price action, que é o estudo do padrão comportamental dos ativos, dá conta de que depois da segunda, terceira tentativa, a gente consegue furar as resistências e os suportes, né? A gente, no caso aqui é resistência, porque é de baixo para cima, e o preço atinge a sua faixa de justiça dele. E aí a gente deve startar essa onda 5 que vai levar a BTC para 36 mil dólares. Depois vai fazer A, B e C, acumular na nuvem, e aí fica para uma análise a posteriori para saber qual vai ser a próxima movimentação da BTC. No intraday tá um reloginho. Hoje o sinal no paro SDT fechou rapidamente com lucro no bolso dos assinantes. No Copy Trade ainda tem alguns sinais abertos, mas boa parte deles já fecharam com lucro no bolso dos assinantes. Esse meu indicador aqui, o Lianov Future, dá conta de que a gente vai namorar mais um tempo aqui a própria VWAP. É muito interessante para quem opera no mercado de futuros, porque esse indicador antecipa os próximos 50 candles nos 5 minutos. Para quem opera alavancado no mercado de futuros, é um farol importantíssimo, porque nos dá uma visão para frente, para um futuro muito próximo, com base numa série de indicadores, osciladores de sobrecompra, sobrevenda e faixas de volatilidade, como banda de Bollinger e a própria banda de VWAP. Vale muito a pena, quem quiser, é só assinar o Clube Ouro, disponibilizar o nome de usuário, o login de usuário para os moderadores, que eu libero o acesso. Na seara fática, o futuro criptográfico do Twitter, de repente, talvez esteja mais próximo do que a gente estava imaginando. O gosto de Elon Musk por moedas digitais é bem conhecido e a sua visão para o Twitter migrando para a Web3 sempre foi uma possibilidade. Mas talvez com a mudança na liderança, com a nomeação da CEO Linda Yaccarino, talvez essa integração com o mundo cripto pode se desdobrar antes do que a gente eventualmente esteja imaginando. Tá começando um zoom no sentido de que o Twitter vai ser mais um DEP rodando em blockchain. Um DEP, para quem não sabe, é um app descentralizado, rodando na força computacional provida por blockchain. Não se sabe ainda qual seria o ecossistema, se seria uma plataforma DEP multi-chain, enfim, como uma C98, ninguém sabe exatamente como vai ser. Mas, tratando-se de Elon Musk, tudo é possível. E uma alta funcionária da SEC, uma comissária da SEC, emitiu um alerta dizendo que os Estados Unidos estão prestes a ficar para trás da Europa e do Reino Unido na indústria cripto. E o problema é a ausência de um marco regulatório. Uma comissária da Security Exchange Commission está alertando os Estados Unidos no sentido de que os Estados Unidos correm o risco de ficar para trás da União Europeia e do Reino Unido em termos de criação de regulamentação e com isso expulsando a indústria para lá. É bizarro o que está acontecendo, mas não há nenhuma perspectiva a curto prazo. E as autoridades sul-coreanas promoveram uma busca e apreensão em duas grandes exchanges, a Upbit e a BitHub,
após um escândalo político. A investigação é de lavagem de dinheiro. As incursões ocorrem quando um político local deixou a política e, em meio a acusações de que poderia haver um escrutínio sobre os seus ativos criptos, ele saiu vendendo. E aí os promotores do distrito, do Ministério Público do Distrito Sul de Seul, acabaram solicitando essa ordem de busca e apreensão nas exchanges. A investigação é sim de lavagem de dinheiro. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o bilionário polêmico Paul Tudor Jones diz que o Fed terminou o seu rally de aumentos e prevê que o mercado de ações norte-americano vai terminar em alta em 2023. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E a Amazon planeja uma busca dentro da sua plataforma no estilo ChatGPT. Segundo os funcionários da Amazon envolvidos nessa mudança de interação da plataforma de vendas Amazon com os clientes, o que se busca é trazer um vendedor encarnado numa inteligência artificial, conversando com o cliente, e se ele eventualmente buscar um produto, o vendedor pode fazer contra ofertas ou propostas, sugerir outros produtos que agreguem funcionalidade ao produto que eventualmente esteja sendo buscado. O que a Amazon quer, ela é se transformar na primeira plataforma como uma interface de venda online provida pela inteligência artificial. É o novo normal. E as últimas da Ucrânia, o Zelensky, depois de visitar o Papa e a Giorgia Meloni em Roma, deu um pulinho em Londres e fez uma visita ao Rishi Sunak, que prometeu mísseis e drones para a Ucrânia. Enfim, o Zelensky está nesse rolezinho pela Europa Ocidental. Vamos ver como isso vai se desdobrar. O fato é que a guerra continua e segue escalando em termos de gravidade. Aqui no gráfico de 6 horas a gente consegue visualizar que a BTC está voltando como num efeito elástico em direção à própria VWAP mensal. Então a nossa próxima parada é 28.100. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã. Fiquem com Deus. Grande abraço.